Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar o episódio 8 com o Rafael Novas, eu tenho uma notícia para dar porque infelizmente aconteceram problemas técnicos nesse episódio também. Então nós tivemos problemas com a câmera, logo no início do episódio vocês vão notar que nem a minha câmera e nem a do Rafa vai aparecer. Também tivemos problema com o meu áudio em específico. Mas isso não vai afetar o conteúdo, que foi incrível essa entrevista com o Rafael. Então acompanhe o episódio, já deixa seu like. Se você gostar, aproveita e compartilha com seus amigos, porque esse conteúdo ficou muito top. Acompanha aí. Olá, meu nome é Letícia Figueiredo e sou promotora técnica dos produtos VetNew. E hoje o Veterinando Podcast está sendo patrocinado pelo VetMax, que é um vermífugo de amplo espectro para vermes chatos e redondos, sendo indicado para cães e gatos. Tendo na sua composição febendazol, palmito de pirantel e praziquantel. Para uma fácil e eficaz administração, temos a apresentação suspensão e também contamos com a apresentação comprimido. Agora, fiquem com mais um episódio do Veterinando Podcast. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Veterinando Podcast. Eu sou o Rafael. Eu sou o Carlos. E gente, estamos aqui novamente num vídeo patrocinado pela VetNew. E eu gostaria de agradecer a Lê, a todo o pessoal que Ao Lucas, a Fernanda. que deu esse patrocínio aí pra gente. A gente está começando mais um episódio aqui com o médico veterinário Rafael Novas. Rafa, seja muito bem-vindo. Pode começar se apresentando, quem é, como é que funciona a sua ONG. Tá, vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos por partes, né? Então, eu sou o Rafael Novas Monteiro, né? Eu sou formado pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Faço pós-graduação em Clínica e Cirurgia. Mas hoje aqui eu tô para falar mais da ONG, né? Que é o Animais das Aldeias. Falar como que funciona o nosso trabalho, né? Como que faz os resgates, essas coisas. Acho que a gente tem tempinho. Pode começar falando um pouco de você lá. Como é que foi? Você se formou? Você já tinha esse sonho de trabalhar na parte de ONG? Para os animais, né? Tipo, Isso. qual foi essa Causas dedicação? sociais, né? Isso, social, exatamente. né, Causas verdade. sociais ou como que começou? Cara, assim, eu acho que todo veterinário, quando entra pra veterinária, quer ajudar os bichos. Sim. Né? Eu acho que esse daí é o sentimento de todo veterinário que começa a pensar na veterinária, ele está entrando pelos animais. Então eu acho que o sonho de todo mundo é poder ajudar eles de uma maneira mais ampla, né? Além de você trabalhar com aquilo, além de você fazer aquilo o seu ganha-pão, né? Por assim dizer. Então eu acredito que o meu sonho sempre foi esse, é trabalhar em prol deles sem ter que pensar em retorno, né? Tipo, usar o meu conhecimento para ajudar eles. E aí a Larissa, que foi que começou esse trabalho, na verdade, né? Ela é fotógrafa, ela fazia um trabalho com os indígenas, já pessoalmente, né? Pessoas, humanos. Sim. E aí ela falou assim, pô, Rafa, tá precisando fazer um negócio lá com os animais também, o que a gente pode fazer? A Larissa, ela é fotógrafa. Fotógrafa, Larissa Reis. Deixa, Larissa, queremos você aqui numa próxima. Fazer essa história aí, porque e é um amor aos animais, mas não a uma veterinária. Exatamente. Foi fora da área. Isso. E tipo, a gente é amigo de infância, assim, vai, né? Mais de 20 anos que a gente se conhece, que nem o Dr. Marcel. Sim. Então é tudo dessa patotinha de pessoal que tem a mesma filosofia de vida. Que no caso a ONG, a cabeça da ONG sou eu, a Larissa, a doutora Paloma Cadenazzi e a Ana Cláudia, que ela é patologista lá do Vitale, agora ela está na Anclivet também. E a doutora Paloma, que é representante também, trabalha com clínica. E só a Larissa que é fora, não é veterinária, né? Mas foi ela que deu o estopim. Então a partir dela, que ela chamou a mim, aí acabamos se conversando, se encontrando e começamos a fazer as coisas. E quando começou, tipo, o ano que começou essa ideia? Tipo, você tem ideia? Eu acho que vai fazer 3 anos agora que a gente começou. O nosso trabalho mais pesado, assim, porque foi assim, a Larissa já começou com aquele espaço de tartaruguinha, né, um por vez, ela fazendo por ela. Então ela achava um animal ruim, pegava, levava para um veterinário, achava... Com as pontas, Como se fosse uma protetora. Exatamente, uma protetora, Sim. É isso, a Larissa era uma protetora, né, e aí a gente começou a querer profissionalizar isso pelos animais. Como eu digo, profissionalizar não é em relação a ganhar dinheiro com isso, mas transformar o negócio em ação, em um projeto de fato, Legal. né, para poder transformar as comunidades.
Eu acho que essa é a ideia de verdade, né? Não ter a necessidade da gente ir lá. É conscientização. Certo. Então, já que você falou, vocês trabalham com essa parte dos animais, mas a Larissa também leva essa parte humana. Isso. Né? Acaba Isso. cuidando dos indígenas. A gente leva mantimentos, leva roupa, leva comida, cesta básica. E como que é a recepção deles? Tipo, pra vocês chegarem lá, a gente tem... Às vezes a gente tem esse preconceito, né? Tipo, fala, nossa, os indígenas lá... Já vai chegar de arco e flecha, né? Como é que é essa recepção, né? Tem uma conversa... Anterior, sim, a gente é embasado pela FUNAI também, então a gente tem o respaldo de poder entrar lá, porque a gente contata eles, né? A gente tem a liberação no portão, que a gente fala. Entendi. Então tem algumas aldeias, que nem aqui de São Vicente, tem portaria, tem guarita, né? Então eles têm que reconhecer quem é que está entrando lá. Não pode entrar todo mundo, ainda mais nessa época de pandemia, né? Então tem que ser bem restrita essa entrada. E a gente sempre entra em contato, ó, estamos indo tal dia para a campanha para fazer tal coisa, né? Então a gente vai dia 16, 17, 18 para fazer campanha de castração. Então liberam a gente no portão para poder fazer a visita. E os indígenas, eles precisam da gente, né? Então, às vezes, agora que eles têm o nosso contato, eles ligam para a gente. Que nem agora, quarta-feira, nós vamos lá na aldeia de Itanhaém, que né, a gente estava conversando, para poder fazer um socorro, que foi o indígena que mandou o vídeo de um cachorro com papilomatose na boca, né, que está bem feio. Então a gente vai lá coletar exames, ver o que mais precisa. A gente está falando de umas aldeias mais modernas, né? Vocês chegam a visitar aquelas aldeias que são bem... como é que eu posso dizer? Isoladas, né, que você fala. Essa estrutura é um indígena mais humanizado. Um indígena roots ou um indígena exatamente. urbano? É assim, tem dos dois tipos, né? Tem aldeia que tem várias etnias dentro da própria aldeia, né? Então, você dentro de uma aldeia, você tem um Guarani e tem um Tupi, né? Então, são coisas diferentes, são culturas diferentes, linguagens diferentes, né? Então, tem é diferente. E a comunicação com eles é português. Português, eles falam português, tranquilo. Agora, as aldeias mais próximas, que nem aqui, a de São Vicente, tem a Paranapuã, do lado da Ponte Pêncil. Não sei se sabiam que tinha uma aldeia indígena ali, na Praia das Vacas, ali no caminho. Não sabia. Tem um portão no final ali, que é uma aldeia indígena. É o parque ecológico que eles cederam um espaço para algumas famílias indígenas. O parque eu já cheguei a ver, mas eu não sabia que era tão próximo assim, né? É. Tipo, a gente meio... É muito próximo, é dentro da cidade, tá aqui do nosso lado, né? E rapidinho, só porque você falou dessa parte de conversa de parque, como que eles chegam? É a prefeitura que libera um espaço? Eles já estão lá antes da prefeitura? Como que funciona isso? Eu acho assim, tudo é do indígena, né? Nós Sim, que nós somos... Exatamente, exatamente. O espaço já era deles antes da gente urbanizar. Né? Aí, no caso, provavelmente o parque foi isolado, foi tombado, né? E devia ter já alguém morando lá, deles, né? Já com a cultura deles instituída ali naquele lugar, acabaram mantendo. Exato, exato. Eu acredito que foi dessa forma, né? Não tipo, pegaram essa família de indígena e colocaram dentro do parque, porque ali é o lugar deles. Né? Provavelmente eles já... Eles já existiam ali e só foi colocado separado, né? Então, e por qual margem vocês atendem? Tipo, São Sebastião até Peruíbe. É longe. E você tem ideia de mais ou menos quantas aldeias, assim? A maior que a gente foi a de São Sebastião. Lá são 5 núcleos, é muita gente. Tivemos um surto de sinomose grave lá, que se a gente não tivesse ido, todos os animais iam acabar pegando, porque nenhum é vacinado. Né? Porque a nossa ONG também faz isso, é a profilaxia, né? Então a gente faz as campanhas de vacinação também. Porque é que nem acontece, um animal doente que chega na aldeia, transmite para todo mundo. Era isso que eu ia perguntar também. Como é que esses animais chegaram nas aldeias? Porque o cão e o gato, querendo ou não, hoje em dia são animais mais do meio urbano. Né? Sim, do meio urbano. E aí, eles são introduzidos lá dentro, foi pelo ser humano ou foi algum... Foi o indígena que trouxe. Algum indígena que entrou. Veio da cidade, acabou achando bonitinho na rua. Exatamente isso. E hoje em dia vocês lidam numa aldeia mais ou menos assim com quantos animais? Tem aldeia para aldeia. Tem aldeia com 20 animais, tem aldeia com 10 animais, tem aldeia com 2 gatos e 3 cachorros. Entendi. Agora tem a aldeia de São Sebastião que são 200 animais. Animais. São todos SRD? Tudo. Tudo SRD? Tudo. O máximo um pug lata, né? Tipo...
Aparece, tem uns pincher vizinho, né? Pincher, chihuahua, piquinês, que você não sabe diferenciar. Só fala que é pequenininho, então é pincher. Eu acho legal porque é um trabalho que eu já acompanhei na faculdade, eu vi, né, informação, já tive amigo que participou, já mostrou foto, eu falei, caramba, que legal, né, tipo, algo parece tão distante, fala assim, nossa, eu só vou ver índio na Amazônia. Não. E tipo, não, tipo, tá aqui do nosso lado e a necessidade que tem, né, porque a história que tem por trás de toda a cultura deles é incrível. Às vezes a gente até sabe que tem, mas continua sendo algo tão distante que não é algo do nosso Na verdade, vira cotidiano. paisagem. Exatamente. É paisagem, porque você passa por aquilo e você não se importa. É meio pesado dizer essa palavra, mas não é deixa de ser real. né? Você não se importa com aquilo. Eles estão vivendo a vida deles lá, estão protegidos pelas leis, mas eles são repudiados pela sociedade, se você for ver, né? Eles não têm um lugar de fato. Quantas pessoas bem-sucedidas indígenas que você conhece hoje em dia? Sim. E eu acho que esse que foi o objetivo da ONG de vocês desde o começo, né? Dar esse... Dá voz para eles. Exatamente. E é importante dizer, foram eles que procuraram vocês num primeiro contato? Vocês souberam ou foi vocês que tiveram que... Foi a Larissa, né? Ela trabalhava com os indígenas. Ah, sim. Já vem desde lá da Larissa. Do trabalho dela. Aí ela viu a necessidade dos animais. Entendi. E aí a gente começou a se juntar. Aí montou. Aí o que acontecia? Ela, por ser protetora, né? Antes de fazer tudo isso da ONG, ela era protetora. Então ela conhecia várias outras protetoras. Você sabe que isso daí é o... Sim. Né? A comunicação network O delas. network delas é incrível. Então, uma moça de São Sebastião chamou ela pedindo ajuda, porque ela viu que a gente estava fazendo esse serviço. E aí a gente fez essa aldeia de São Sebastião, que é uma aldeia que a gente não faz mal, mas por causa da logística, de ser muito longe, né? Tipo, é muito rolê. A gente já pegou dia que ficou 6 horas na estrada, porque era pico de volta do pessoal para São Paulo, ali na Riviera, né? Trânsito chato. Aquela coisa deliciosa. Então a gente já ficou 5 horas na estrada. Então, para nossa logística que mora aqui no litoral sul, não estava dando. Então a gente pegou mais a parte de Mongaguá, Itanhaém. Então, e cada aldeia tem a sua etnia. Algum é Tupi, outro é Guarani. Você sabe diferenciar, só para quem não conhece? Eu não assim? sei. Eu, assim... Mas quando você chega numa aldeia que é Tupi, quando é uma aldeia Guarani, vocês... Não por visual, né? Mas aí a gente conversando, eles acabam falando entendi. pra gente. Porque, na verdade, todo mundo fala português, né? Tem que falar. Sim. Né? Eles têm que falar, mas tem na cultura deles que eles também têm que falar a língua deles, né? Eu acho Então, por respeito, né? pra manter a cultura. É só eles que existem pra manter essa cultura. Porque aonde você vai aprender Tupi-Guarani? Tipo, eu vou no CCAA ali aprender Tupi-Guarani? Não, você vai aprender inglês, francês, né? E a nossa origem vem daí, né? Não tem Exato. como. E é uma coisa que as pessoas acabam nem valorizando. Isso é o brasileiro. Isso é o brasileiro nato, né? Isso é o brasileiro. Quem nasceu aqui primeiro foi eles. Sim. Nós somos uma mistura, né? Eu acho que o Brasil hoje em dia é uma miscigenação, né, de culturas. Infelizmente, a menor parcela aí é a etnia nacional. Exatamente. E deixa eu te perguntar, essa parte de colaboração, de colaboradores no caso, né? São os veterinários, a Larissa que é uma fotógrafa protetora. Isso. E existem mais áreas envolvidas com vocês ou... Áreas assim, não tem mais áreas, mas é um network de veterinários. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só de veterinários interessados a ajudar o projeto. Então, por exemplo, tem cirurgião, tem auxiliar de veterinário, tem anestesista, né? Então, são pessoas ali que a gente vai falar assim, tem ação dia tal para fazer campanha de castração. Então, a gente precisa de um anestesista, 2 cirurgiões, 3 auxiliares, lança lá no grupo. Quem tiver disponível a data, vai. E aí, como que funcionam os gastos? Eu sei, uma pergunta bem interessante. Né? Como que funcionam os gastos disso? A gente trabalha com boa fé. Que nem o anestesista, cara, ele cobra preço irrisório pra gente do que gasta, é preço de custo. Às vezes a gente compra o material, né, que nem o isoflurano, propofol, a gente tem até dexdômetro. Entendi. Então, é importante falar, é vocês da ONG que contratam... Não, a gente compra o material, não contrata. Então, eles não cobram pelo serviço. Entendi. Eles cobram só, vamos dizer assim, custo material.
Entendeu? Cirurgião, por exemplo. O que cirurgião precisa de material? O instrumental, agulha e bisturi. Né? Então, isso a gente fornece. O que o anestesista precisa? Isopropofol, né? Todos os anestésicos. A gente compra os anestésicos. E para o pessoal entender, né? Porque eles levam até as aldeias, né? Eles levam. Isso. Essa é a dificuldade. Era o que eu ia perguntar, como é que você chega lá e um animal precisa de uma cirurgia, como que vocês montam? Porque a gente estava conversando meio aqui em off, não tem como eles virem para a clínica, né? Que nem essas próximas até daria. Teve uma específica. Uma específica, que nem essa de Paranapuã, teve uma cadelinha que teve uma lesão no olho. A gente teve que fazer uma enucleação nela. Sim. Aí a gente tirou ela de lá, levou até a Clínica Santa Clara, do Dr. Rodolfo, colega nosso também, e lá nós fizemos a cirurgia. Entendeu? Então foi num ambiente, num centro cirúrgico, bonitinho, legal. Esse é um caso que é perto da civilização. Agora, você pega uma aldeia lá de Itanhaém, por exemplo, da Rio Branco, que só de estrada de terra, passando por dentro de rio, passando por pedregulho, passando no meio de plantação de bananeira, é 1h30 da cidade até chegar na aldeia. Né? Só esse trajeto até a aldeia. Entendeu? É tipo, chutando ali, é uns 70 quilômetros de estrada de chão. Só a logística que vocês precisam ter ali, questão de equipamentos. Já pensou chegar lá e, putz, esqueci o negócio lá? Não, então chega lá, quebrou a bombinha da maquinazinha da anestesia inalatória. E aí? Já era, acabou. Zerou, não dá pra fazer cirurgia. Volta outro dia. Porque eu ia falar um negócio que é importante, assim, a nossa ONG a gente preserva pelos costumes veterinários. Então não é uma ONG de protetores. Então essa pegada é um pouco diferente. Então ela é um pouco mais, como que eu posso dizer, profissional. Né? A gente não faz campanha de castração que nem é feito nessas campanhas porcas, assim por dizer. Sim. Né? Então é tudo aparamentado, equipamento esterilizado, anestesia inalatória. Né? A gente usa, que nem eu falei, a gente tem dexdômetro, né? Tem anestesia que custa R$700 um frasquinho. Então a gente quer dar o melhor para os animais, né? Apesar de querer ajudar. E essa arrecadação que vocês têm é de vocês mesmo, mas vocês aceitam de outras pessoas? Tipo, Sim. As pessoas podem ajudar de fora. Tipo, eu não consigo ir, não tenho disponibilidade, mas eu financeiramente consigo ajudar vocês. Sim. Tipo, e aí quem administraria isso é pela página mesmo? Isso. A gente já tem CNPJ, tudo certinho, uma conta no banco. Lá na página do Instagram do Animais das Aldeias tem lá o link para fazer Pix, para fazer apadrinhamento, né? Então lá a gente posta todas as coisas que a gente vai fazer, que nem teve agora o da cachorrinha que pegou o ouriço, né? Que a gente fez a remoção e tudo isso gera gasto, né? Então são pequenas coisinhas que acabam ajudando a gente. Esses R$5 que você dá já é um pacote de gás que a gente compra. Sim. Entendeu? Se for colocar no papel quanto vocês gastam, nossa, tipo, é uma ajuda do caramba, né? Esses R$5 que às vezes parece pouco pra alguém, né? Não, ajuda pra caramba. Com um pacote de gás eu consigo fazer uma castração. Tipo, a quantidade de gás que eu uso é um pacote para uma castração. Então imagina, com R$5 você já ajuda numa coisa para um animalzinho ser castrado. Então, pessoal, fiquem ligados. A gente vai deixar aqui o link da ONG Animais nas Aldeias. Então, se você tiver disponibilidade, às vezes o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente não pode ajudar financeiramente, mas se vocês puderem ajudar compartilhando, mandando para todos os amigos, já acredito que já ajude bastante. E voltando, ô Rafa, você chegou a falar que esse caso, o próximo que vocês vão, foi o indígena que entrou em contato com vocês através de vídeo, WhatsApp, né? E como que funciona para essas aldeias que são mais roots, que nem a gente estava falando, que eles não têm essa comunicação? A maioria das aldeias já tem esse tipo de comunicação justamente para favorecer a eles, né? Um contato rápido, precisa de uma medicação urgente. Então, algumas aldeias já possuem o Wi-Fi, que é colocado pelo governo mesmo, para poder facilitar a comunicação deles. Porque, às vezes, o telefone é mais difícil do que um sinal de internet, hoje em dia. Né? Então, tem orelhão lá, né? Mas hoje em dia é tudo pro Wi-Fi. Mas vocês têm, assim, um calendário de 15 em 15 dias e voltar Tinha, né? Antes da pandemia tinha isso. O nosso calendário é calendário de vacinação, anual. Isso daí é o calendário fixo, que a gente foi aquela data o ano passado, esse ano vai ter que ir de novo. Agora, por exemplo, cara, o complicado toda vez que a gente vai lá, tem bicho novo. Sim.
E Então sempre vai ter. né? Tipo, Vem, brota. Brota, né? Brota. Às vezes o indígena que pegou na rua, às vezes uma cadela que o cara lá ficou ressabiado de não deixar, porque a gente não pode simplesmente pegar o animal dele e castrar sem o consentimento, porque o animal é dele. Então a gente não pode simplesmente, vamos ter que castrar todo mundo, vai pegando, jogando no transportador e vai castrando. Não dá pra fazer isso. Então tem um animal... Existe essa reluta, às vezes? Tem, porque vai contra a natureza, né? Isso é uma coisa que os indígenas preservam, né? Tipo, Sim. essa parte, assim, como é que é a aceitação deles? Não é todo mundo que vai aceitar. Tipo, Não. Eles mesmos restringem isso porque vai contra a natureza, exatamente como você falou, né? Que nem você vê assim, uma cadela que acabou de parir, já tem os filhotinhos. Cada filhotinho recebe um lacinho de uma cor no pescoço que é de uma das crianças. Eles meio que relacionam o nascimento da criança com o nascimento do filhote. Se o filhote vinga, a criança vinga, sabe? Nossa, que legal isso. É legal o jeito de pensar, né? A gente fala. Nossa, muito interessante. E outra coisa, Rafa, você disse que o acesso geralmente é meio complicado. Como é que vocês fazem, às vezes, se tem uma cirurgia de emergência marcada e num dia anterior choveu bastante, não tem acesso? Aí eles vão ter que dar os pulos dele para poder conseguir trazer até nós, porque não tem como a gente... Fazer um meio campo? Às vezes a gente faz isso, né? Por exemplo, ficou alagado no meio da estrada. O indígena traz o animal até aquele ponto Vocês vão... e a gente vai até do outro para levar para a cidade. Porque daí, se não dá para a gente levar o material até lá, a gente tem que levar o animal, né? Mas agora, a gente não atende muito coisas emergenciais, que nem são casos muito isolados. Sim, sim. É mais cronograma mesmo, né? Por exemplo, fomos em aldeia tal. Tem mais 3 animais ali para castrar, mais um outro que precisa de um Bravec, precisa de um NexGard, né? Um antiparasitário aí da vida. Ou então um vermífugo, e a gente vai lá para fazer essas coisas pontuais, né? Então junta a equipe, tanto porque a gente precisa desses colaboradores que a gente fala, que não ganham nada para ajudar. Eu tenho o prazer, né, de falar. E é muito legal, cara. Tipo, a ida, assim, é uma experiência muito bacana. Você conviver com aquilo, você ir naquela empolgação. A gente castra dentro de sala de aula, sabe? Pega 2 carteiras, junta, esteriliza, põe os tapetinhos higiênicos lá, os panos de campo em cima do cachorro, se aparamenta todo. E como que é a curiosidade de um indígena? Você já pegou algum que pegou e falou, nossa, eu quero ser isso aí que você faz? Sabe o que aconteceu? A gente pagou um curso de auxiliar pra menina. Olha que legal. Show. Tem a Dani aqui é porque é mais fácil, né? Sim, sim. A Dani aqui da Paranapuã, a gente postando as coisas, uma escola, eu não lembro qual que foi, depois eu pergunto pra Larissa. Mas deu o curso pra ela. Então ela ia lá junto com a Larissa toda semana, porque a Larissa é fotógrafa. Sim. Aí a Larissa e a Dani foram lá fazer o curso de auxiliar de veterinário. Caramba, que legal. E agora Isso. ela já faz parte da equipe, né? Quando chegar Exato. lá. Exatamente. Então ela que é o primeiro contato, tipo, aconteceu tal coisa. Ela, Rafa, aconteceu tal coisa. Ou Larissa, fala que precisa vir aqui. Eu acho que isso deve brilhar muito os olhos das crianças, né? Eles devem ficar maravilhados com isso. Porque, na maioria das vezes, eles não sabem, né? Se eles pegam, que nem você falou, ele vai ter aquele cachorrinho dele que vai ser o cachorrinho dele pela adolescência dele inteira ali. E se, infelizmente, é o cachorrinho que não vai vingar, o que vai ficar na cabeça daquele menino, daquela menina? Aí funciona a cultura em cima disso, né? Que É. eles se preparam, né? Como que é o preparo disso, né? É uma doideira. E outra, às vezes a gente fica tanto tempo lá que a gente sai 2 horas da manhã. Já aconteceu. E tipo, a gente participa dos rituais, é muito bacana também ver a cultura deles acontecendo ali, né? Então a gente está tentando fazer um programa de intercâmbio também para poder trazer pessoas de outros países para poder participar dessa interação cultural mesmo, não com os animais, Genial. né? Para tentar trazer esses intercambistas, lógico, para trabalhar com a gente, botar a mão na massa, mas também para poder levar um pouco da cultura original brasileira lá para fora. Você diz voluntários ou voluntários estagiários de veterinário? Não, de qualquer área. Ah, sim. De qualquer área. A fim de conhecer Quem a tiver cultura afim. indígena, Isso. vamos lá e vamos apresentar. E o bom é que eles são receptíveis, né? Que a gente tem notícia que existem tribos que não gostam de se afastar, ou às vezes Sim. acham que pode ser uma maneira de desrespeito à cultura, né? Então é legal que eles têm essa noção hoje
fala, meu, tem gente que realmente quer ajudar a gente. Tipo, tem gente má, mas tem gente que está interessada em apoiar a nossa cultura. Vocês já passaram por alguma fria? Algum desrespeito? Com os indígenas não, são muito receptivos, eles receberam a gente, assim, de braços abertos mesmo, sabe? Quando a gente chega, eles ficam felizes, as crianças vêm brincar com a gente, eles já conhecem a gente, né? Aquelas que a gente já vai há um tempo. Então, eles são excelentes, pessoas ótimas, assim, com a gente. Agora, a fria de carro atolado, de picada de marimbondo, de chegar e ver um cachorro, tipo, estragado mesmo, que a gente teve que fazer amputação em pata. A gente vê umas coisas feias lá também. Ô, Entendeu? Rafa, e me responde uma coisa, como é que tá esse lance da pandemia lá? Existe máscara para eles? Como que eles estão aceitando? Eles sabem o que está acontecendo no mundo? Eles têm essa noção? Eles estão vacinados, né? Sim, verdade, tem razão. Eles estão vacinados, eles já foram lá, fizeram as vacinas, né? Então a maioria dos indígenas já estão imunizados. Mas aí essa incerteza, né, das variantes, essas coisas, ninguém consegue dizer nada com concreto, com precisão, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. A gente está vivendo nessa corda bamba. Mas é assim, nós, quando vamos, hoje em dia é só em casos emergenciais, justamente por causa da pandemia. Né? Então a gente tenta restringir ao máximo as visitas, só ir quando necessita mesmo e usando todas as seguranças, né? Mantendo distância, não chegando perto, não abraçando, sempre de máscara. Né? Às vezes a gente dá uma relaxadinha no centro cirúrgico porque a gente também está vacinado. Sim, sim. Né? Nós ali dentro, a maioria já foi vacinado também. Então, não é que a gente também está mais tranquilo. Cara, é que não tem certas coisas que não tem que fazer. E tem que trabalhar. A gente, querendo ou não, é profissional da saúde, a gente tem que trabalhar. O problema chega, né? O problema chega, tem que resolver, exatamente. Quando o problema é saúde, não dá para deixar para depois. Entendeu? Que nem esse caso do papiloma aí do cachorro que eu falei que a gente vai na quarta-feira. Por exemplo, papiloma, se você for pensar, não é uma coisa muito grave, né? Mas, porém, aquilo lá começa a crescer, aí começa a debilitar, gerar outros problemas. O animal para de comer, né? Começa a ficar mais anêmico, começa a gerar outros tipos de conformidades. Então, se a gente não agir rápido, quanto mais tempo a gente demora, mais difícil para resolver. Sim. Então é algo que vocês têm que já se preparar, deixar avisado. Não dá para preparar, né? Que nem esse daí do papiloma. De repente brotou o cachorro com papiloma. Não, eu digo preparar a equipe, preparar uma equipe especializada. Vamos lá, gente, quem aí tem disponibilidade, tal data, vamos lá. Tipo, isso. Essa é a pegada da ONG hoje, né, por conta da pandemia. Isso. São casos específicos que vocês vão atender porque tem uma demanda realmente. Está acontecendo e não dá para esperar. Não dá para esperar, que nem, por exemplo, pensa a castração. Pô, castração é uma emergência nesses lugares. Porque um cachorro inteiro lá que entra no cio, já são 7 cachorros novos dentro de uma aldeia. No mínimo, né? Sim. Então imagina, você demorar para fazer uma castração, sendo que tá na época de cio, você não pode demorar, você tem que chegar lá e castrar. Ou você vai esperar ela emprenhar para poder fazer uma eutanásia nos bebês. Qual vai ser a decisão, né? Tipo, não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. É melhor fazer antes, né? Do que esperar ela cruzar, do que esperar os bebês. Ou então, vai deixar parir. Tá, você vai cuidar desses bebês que vai nascer? O que vamos fazer com esses cachorrinhos? O que a gente vai fazer com esses cachorrinhos? Como funciona para eles, tipo, os indígenas? Tipo, eles pegam um a primeira problema, coisa. eles tentam tratar antes, e aí pode acabar piorando, ou às vezes consegue fazer o tratamento. Como é que foi receber vocês com todo aquele amparo de medicação, técnicas? Cara, é assim. Eles só chamam a gente depois que as coisas deles não funcionaram. Ponto. Né? Então esses casos são muito pontuais. Eu nunca vi uma coisa que eles fizeram que não deu certo também. Eu acho que a maioria funciona. Eu sou muito adepto a nutracêuticos, eu sou muito adepto a terapias naturais. Eu acho que funciona muito bem. Isso daí não é uma coisa ruim, mas é cultural. Agora, que nem tem certas coisas que não dá para eles resolverem. Que nem esse surto de sinomose que tinha lá. Não ia ter o que fazer. Então o que a gente fez? A gente fez um cordão de isolamento ao redor, nos núcleos mais distantes. A gente começou a vacinar os distantes e fomos aproximando do centro
do epicentro, né? Tava acontecendo. Do que estava acontecendo. Tanto que morreram 2 animais. Agora, se a gente não tivesse ido e tivesse feito isso naquele momento, podia ter dizimado todos, porque nenhum tinha vacina. E é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, os medicamentos, hoje existem os sintéticos, mas os primeiros foram da Os natureza. naturais. Então, eu até perguntei mais isso porque eu sou muito fã também. Eu admiro muito esse conhecimento natural, Sim. que por essa questão da cultura, às vezes, está sendo descartada, pode sumir. E é Sim. uma coisa que, não podia É algo acontecer. genial. Mas eu acho que não vai sumir porque agora está voltando muito em alta. Forte. As pessoas estão procurando isso. Tanto porque, não sei se você viu esses estudos mais recentes sobre antibióticos, né? E resistência. Resistência deles, né? Parece que no estudo, eu acho que daqui uns 5, 10 anos, não vai existir um princípio ativo novo. Eu acho que já não tem mais princípio ativo, né? Novo que criam no mercado. É sempre uma cefalexina de 3ª geração, né? Algo já modificado, alguma pequena estrutura que vai fazer uma mas não diferença. existe uma molécula nova de antibiótico para aquilo, né? Então, tá muito complicado isso. Não dá pra gente prever o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, às vezes, o melhor jeito de você tratar uma doença é você fazer o próprio organismo responder aquilo. E é isso que os nutracêuticos fazem, né? Eles ajudam o seu organismo a responder contra aquilo. Eu acho que a gente está voltando bastante. A gente vê até pela questão de alimentação. Antigamente era fornecida alimentação natural, né? Resto de comida. Quando chegou a ração ficou aí no mercado e não se falava mais em alimentação natural. E de uns 5 anos pra cá, hoje em dia a alimentação natural está voltando com tudo. Com tudo. Então, eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que eu concordo com o Rafa. Eu acho que é difícil, não vai sumir, porque é algo muito pessoal deles, né? É muito pessoal. Mesmo eles sabendo que tem o veterinário, que tem o profissional, que eles estão aceitando muito mais hoje em dia dentro da comunidade deles, mas que nem ele falou, às vezes não dá tempo do veterinário lá. E às vezes é um negócio que eles já sabem que dá certo. É aquela planta medicinal, é aquele xarope, Chá de boldo. que eles sabem que dá certo para uma ferida, às vezes até para um porco espinho, que você falou que é comum de acontecer. Às vezes tem uma planta ali que ela é um pouco analgésica. Exatamente. Às vezes sabem. não curou o animal, mas tipo ajudou até a gente chegar lá. Exatamente, a segurar. Eu já vi em equino esse tratamento de casca de barba-timão. Barba-timão, É bem usado na cicatrização. Então, tipo, eu acho que, na verdade, a gente forma um ciclo, né? E é interessante Exatamente, isso, é a isso. união dos dois, né? Não, se você for ver qual é o princípio ativo das medicações que a gente tem hoje em dia, a grande parte é fitoterápico, veio das plantas, é sintético, mas o princípio ativo Baseado da na planta. natureza. Só falar dos opioides, né? Sim. Começa por aí. E Rafa, como é que funciona, já que a gente entrou nesse papo de alimentação, como que é a alimentação deles lá? É só... É lixo. Não digo que é comida dos indígenas, eu digo que é mais lixo. É o que sobra mesmo. Ou então caça. Os animais das aldeias também caçam, né? Então, ou é quando sobra alimento do indígena para ele comer junto com o indígena, ou é caça ou é lixo. E o que seria essa alimentação do indígena? O que tiver na mesa, o que sobrar para ele. Normalmente arroz, normalmente uma mandioca, palmito. Porque eles já saem pro mercado, mas em questão de dinheiro... Não existe ração. Agora que eles entenderam, eles não sabiam o que era ração. A aldeia de Itanhaém lá foi a gente que introduziu ração para eles. Até então eles não sabiam que existia aquilo. Tem um depoimento lá no nosso Instagram do indígena falando exatamente isso. Falando que até então não existia aquela coisa pro animal. Era sempre o que sobrava da gente. Se o animal tivesse próximo, ele recebia. Também se ele não tivesse... ia mandar para dentro. Então, depois que a gente trouxe o aporte de alimentação para eles, a vida deles mudaram. Né? Porque você via aquele cachorro caquético. Eu queria perguntar Mas- se vocês notavam o suor Nossa. corporal. Era horrível. Depois da alimentação melhorada, a quantidade de doenças, sabe? Cai, né? Total. A imunidade sobe. Drasticamente, é. O resultado que faz a alimentação, né, cara? Tipo, É incrível. cuidado que tem que ter. Só de dar vermífugo pro bicho, sabe? Uma coisa simples de você dar um remédio de verme para ele já muda a vida do animal. Aquela ninhada de filhotes que ia sobreviver sobrevive todos.
Aí entra mais um porém. Conforme melhora a qualidade de vida e a diminuição dos óbitos, aumenta a população. E aí é um outro problema. Aí é um outro problema. E essa população é composta de cão e gato? Cão e gato. E como que funciona o gato indígena? Gato mato. E é super bonzinho, vem quando chama, né? Assim, mas normalmente é caça. Um gato, por exemplo, um gato de apartamento que tem a janela aberta, que vai pra onde ele quer. É exatamente isso. É exatamente isso. O gato vai Ele pra onde sabe quer. que ali é a casa dele, mas ele roda aquela floresta, aquela inteira. É aquela coisa, o gato também não pode ficar muito tempo na floresta, né? Isso é verdade. Tipo, ele vai ficar na casa dele porque ele sabe que na floresta tudo pode acontecer. Não é que nem aqui na cidade que cada casa é um ambiente diferente. Um ambiente controlado. Um ambiente controlado. Lá não, é um ambiente controlado e a selva. Ele chega a ser presa de algum animal? Com certeza, cobra. Nossa, quantidade deve ter de jararaca, de cobra como é que fala? Constritora, né? Essas coisas assim. E como Um que gato vai funciona fácil. Esse respeito com eles? Porque os indígenas têm um respeito muito grande pela natureza. Tipo, Sim. se eles estão vendo um ataque ou se eles notificaram pra vocês, ó, teve um animal que foi atacado por uma cobra venenosa. Tipo, eles deixam isso acontecer por entender que é natural ou, tipo, não, eles abatem a cobra pra tentar salvar o animal? Eu acho que tudo depende do apego emocional nessa hora. Né? Eu acho que é isso que vai controlar eles. Eu acho que é o que controla todo mundo. Né? Por exemplo, pô, é o meu cachorro. Eu criei ele. Eu vou deixar a cobra matar ele? Com um sentimento de proteção aí em respeito à natureza. A natureza. Né? Tipo, é o meu cachorro. Ah, mas a cobra pegou. Ah, não, vou deixar ele. Não. Não. Seu companheiro, né? Como que é a relação deles com os animais silvestres? Existem alguns silvestres como pet? Ou é difícil? Bastante coisa. O mico, né? O saguizinho. Saguizinho tem bastante, mas não é pet, é bicho solto, né? Então eles vêm, ficam, tem comida e depois vai embora. Um foco de comida, então eles vão lá, se alimentam. Eu já vi papagaio dentro de gaiola. Em alguma aldeia. Não lembro qual que foi agora, mas eu lembro que existia papagaio dentro de uma gaiola. Então eu acho que é muito questão de ser humano também, né? Não é tanto só cultural. Eu acho que isso serve para qualquer sociedade. Tem aquela sociedade que é o padrão de certo. Né? Você chega numa aldeia indígena que é totalmente Você naturalista. vê um papagaio você vê, dentro de um... Né? Então eu acho que isso é questão muito de caráter individual também. E isso serve também para os indígenas. E às vezes a gente nem sabe, né? Será que ele viu que isso acontece? Será que No ele nosso sabe que meio? isso é errado? Ou será que Ele ele... entende como uma proteção do animal. Fala, nossa, um animal que tá frágil, eu peguei ele doente, alguma coisa É, assim. aí eu abatido. cuidei. E agora também, às vezes, esse animal, se você soltar, ele vai acabar não conseguindo viver na natureza também. Dependendo do tempo que ele tá ali, realmente a reabilitação dele Não existe. Não existe. Cara, eu falo que eu tô encantado porque, meu, deve ser um trabalho prático totalmente. Você pôr a cara ali, você tá num ambiente que te tira do teu conforto. Eu acho que Exatamente. você tá num ambiente de selva. Põe ao a mesmo cara tempo, não, põe o corpo todo. É lama, é rio, é... É tudo. Você vivencia aquilo natural, né? Você se conecta com a natureza, você entende uma outra cultura. E, meu, tipo, existem alguns outros projetos que vocês pensam em fazer parcerias com outras ONGs? Como é que funciona isso? Cara, é assim, eu acho que toda parceria nesse mundo de proteção, de trabalho social, é isso que move a gente, né? Porque uma pessoa fala que precisa de uma coisa, a gente vai, se a gente tiver a disponibilidade e a mão de obra para ajudar, a gente ajuda. Porque a gente tá lá para isso, né? Para ajudar. É assim, a nossa ONG ela é específica para animais das aldeias. Então a gente recebe muito pedido de resgate em cidade, de tipo, eu tô com um cachorro abandonado, me ajuda a doar, sabe? Me ajuda a custear o tratamento de outro cachorro. A gente não faz esse tipo de serviço, né? É específico para as aldeias. Então o que a gente tende agora a fazer é expandir para mais aldeias. Vocês já tiveram convite em outros estados já? Tipo, Já. Teve essa parceria? Mas São Paulo, né? Por enquanto aqui é essa região. Mas já teve o convite, eu não sei, tem um grupo forte na internet do Med Veterinária BR, não sei se vocês conhecem, do Instagram, Sei, já. da Larissa de Troia. Sim. Então, eu também faço parte, a Larissa é amiga minha, assim, pessoal também.
E eles chamaram pra gente ir pra Bahia, fazer serviço lá. Eles falaram que vão vir pra cá também, tentar juntar a galera do Med Veterinária BR pra fazer uma ação junto com a gente também. Legal. Entendeu? O Orlando Neto também, eu converso com ele, que é o pessoal dos Instagram da vida aí, né? Voltando a falar da importância que a gente estava falando em off das redes sociais também, né? Eu acredito que para vocês deve ser assim uma forma muito boa de passar esse trabalho que vocês fazem, né? E como que é? Vocês, por exemplo, se tiver que postar uma foto... A administração fica com a Larissa, que é a fotógrafa... Na verdade, a gente faz... Compartilhamento. Todo mundo faz de tudo, né? Não, mas eu digo assim, do indígena querer ou não aparecer. Existe essa conversa com eles? Sim, Ó, com eu posso, eles, né? Não... eu posso realizar essa postagem, você vai se sentir... Sim, é isso. É exatamente isso que você falou. Eu acho que é questão de indivíduo. Não existe contrato de direitos de imagem, por exemplo. É concessão do indivíduo. Não, eu vou tirar uma foto, posso postar? É isso. Tem os que gostam, tem os que falam que não. Nenhum reclama. É. Porque todo mundo entende lá que a gente precisa dessa visibilidade. Né? E é só através disso, porque querendo ou não, as redes sociais para mim é uma vitrine, né? No caso. Para isso, para a gente expor o nosso trabalho, para a gente poder comover as pessoas a ajudarem a gente a ajudar mais animais. É o que faz a roda girar, né? Que faz a roda Atualmente, girar. Chega em pessoas em pontos distantes que, por exemplo, no boca a boca, levaria anos para isso acontecer. Sim, sim. Tipo, uma pessoa que doa R$5, ela que compartilhou, pode ter uma outra pessoa que vai gerar mais R$5, que gera outra que gera mais R$2 que seja. Entendeu? Então é assim, o networking da internet chegou assim para mudar a vida de todo mundo. Eu sou de uma época que não existia internet ainda. Então era muito mais difícil a informação ser transmitida. E através disso que a gente consegue ajudar os animais. Que nem isso, eu falo para ficar vendo lá no nosso Instagram, porque tem muito documentário, tem muita depoimento dos indígenas falando como que mudou a vida deles, né? A rotina deles, o conhecimento adquirido para o bem-estar do animal. Né? Até então eles iam lá só para vacinar os humanos e vacinavam os animais de raiva. Eles nunca ouviram falar de verme, por exemplo. O cachorro cagava aquele miojo lá, para eles era... Alguma coisa que comeu. Entendeu? E às vezes acabava vindo a óbito e eles não sabiam nem o porquê, né? Sarna negra, porque tem muitos animais nossos que a gente abandona, né, por causa de alguma debilidade, e eles recolhem para cuidar. Olha que animalzinho doente. Aí leva para lá, é um animal com sarna negra. Quando que eles vão conseguir tratar isso? E Rafa, já chegou algum momento que eles chegaram para vocês e falaram que estavam com uma superpopulação e perguntou se vocês podiam levar alguns animais para ser doados ou para ir para outras ONGs? Ou eles não se preocupam com... Não existe essa... Eles têm essa preocupação É. de, Tem. tipo, De o que fazer com o animal. Sim. É assim, se o animal está num estado muito debilitado, a gente pega e pergunta, vocês querem que a gente devolva para vocês? Ou a gente manda para adoção. A gente tem uma parceria com a Pets, né, que eles deram uma baia pra gente lá onde era vendido os animais, que agora não pode mais ser vendido. Então lá eles cederam esse espaço pra gente colocar animais para adoção. Então a gente trata, a gente cuida, vacina, castra e bota lá. E uma hora vai ser adotado. Tá dando muito certo. E eles dão uma ajuda pra gente em ração, né? E uma grande parte da ração que a gente tá levando para as aldeias tá vindo da Pets, que é uma ajuda muito boa mesmo. E a gente não conseguiria suplementar, mas é muito difícil, cara, a gente manter, 5 aldeias dando ração para eles. Eu não sei, estamos fazendo milagre, cara. atualmente, né? Eu não sei de onde a gente está conseguindo espremer verba para fazer as vacinas. Pô, vacina, cara. Você acha que vacina é barato? Né? Pela E é quantidade, né? E é vacina importada, né? Não é que nem campanha de prefeitura. No boca a boca a gente sempre acha que é algo mais em conta, né? Mas aí quando a gente vai pegar... Pega o mais barato e leva pra eles que é o suficiente. Não, né? eu digo da quantidade. Quando a gente vai pegar uma ONG, por exemplo, do tamanho que é a deles, do tamanho que é a Patinhas que Brilham, que a gente trabalha também, é um negócio muito monstruoso, né? São muitos animais, então acaba ficando caro para todo mundo, para vocês, para quem tá
tá dando, às vezes, essa ajuda, essa parceria, né? Vocês já tiveram parceria com algumas marcas, que forneceram... Sim, eles fornecem normalmente produtos, né? Sim. Por exemplo, já teve o pessoal da Zoetis, né? Que a Paloma também ela é uma das representantes da Zoetis, eles já doaram pra gente Simparic, ProHeart, né? O Dexdometer. Eu acho que a Vetnil já doou algumas coisas pra gente também. Teve a Mundo Animal, mas é sempre materiaizinhos, assim, né? Tá próximo da validade. São, tipo, cada uma dessas coisinhas ajuda muito. Muito. Porque imagina, um vermífugo que tá lá na prateleira de um cara, que eles pedem para trocar, vem pra gente, a gente pega todos aqueles vermífugos, dá vermífugo para todo mundo. E é no mesmo dia, né? Então não importa se tá perto de vencer, se tá... Vocês têm... Vai usar. Isso daí. Vai Conseguem destinar rápido. Sim, vai usar, vai usar. Que nem ração lá dessas daí, imagina, na Pets eles não podem deixar uma ração que tá para vencer essa semana. Não pode ficar na prateleira. Então, todas essas rações a gente leva para doação. É legal você tocar nesse ponto, porque a gente tem a parceria com a ONG Patinhas que Brilham, né? Até tá o QR Code aqui na tela, no Instagram deles, que a gente faz essa divulgação junto com eles, para chegar ao maior número de doações. Porque a gente vê a demanda deles, E a importância disso. Eu acho que a importância disso e a conscientização do povo de que a ONG tem muito gasto e precisa de muita ajuda. E se não depender da gente, né, não vai funcionar. Não vira. Não vira. Não vira. Faz todo esse apoio com a Exatamente. ONG também, então, meu, é incrível o trabalho que vocês fazem e, tipo, a dedicação que todos vocês têm. Tipo, a gente viu isso com a ONG primeiro, agora numa conversa com você, eu falo que, cara, parabéns por vocês estarem mantendo isso vivo e espero que, meu, se vocês tiverem a possibilidade de ajudar, tipo, entre em contato, meu. Isso, fala com a gente lá no perfil, porque a gente tem programas também de visitação, se você quiser participar presencialmente mesmo. Sim. Né? Por exemplo, a gente estava com um projeto, né? Antes da pandemia é complicado, né? Um divisor de águas aí, de banho e tosa, sabe? Um pessoal lá de Itanhaém, uma escola de banho e tosa, a gente vai marcar um dia, levar essa galera para fazer banho e tosa nos cachorros da aldeia. Por que não? Sim, com certeza. Uma coisa muito importante, Rafa, que a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui. Como que funciona para vocês, assim, eu digo você na sua clínica ou você na sua ONG, né? Na ONG que você trabalha. Como que funciona a parte de estágio? Você aceita estagiário, aluno de medicina veterinária? O que precisa fazer? Manda mensagem para você, manda mensagem... Tudo pelo perfil lá da ONG, né? Como eu falei, são 3 veterinários e a Larissa, né? Eu sou mais na parte clínica e cirurgia, a Paloma também clínica e representante comercial, e a Ana Cláudia, ela é na parte laboratorial, patologista, e a Larissa fotógrafa. Então é assim, tem pessoas para assinar o seu estágio curricular, o problema é a rotatividade, né? É horas, no caso, que nem os nossos serviços são pontuais, não tem trabalho fora da ida da ONG. Dá para entender isso? Não, sim, sim. Entendeu? Então, aquelas horas são as horas só do dia da ação, no caso. Mas isso é... Eu acho que isso é um pensamento errado. Você entrar por conta das horas. Eu sempre fiz estágio por experiência e não pensando em certificado, não pensando... Eu acho que é uma experiência única e assim, que a gente hoje vê a chance de poder participar, de você entrar numa outra cultura, entrar numa outra população, num mundo totalmente diferente e pela experiência, e fazer estágio, não estar preocupado só com uma hora complementar ou certificado, porque e sim a experiência. É nessa hora que os perrengues aparecem. Exatamente. Eu acho que fazer estágio numa ONG, assim, você vai aprender muito mais do que fazer numa clínica de bairro, que tenha dinheiro, que tenha recurso, que às vezes vá... Mas aí desculpa, mas eu vou ter que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Também não é simplesmente uma ONG. Como eu disse, a gente é criado por veterinários. Sim. Então a gente tem uma pegada profissional diferente. Você falou no início, né? Toda estrutura profissional vocês oferecem para esses animais que não têm a condição. Isso, né? Exatamente. Então a gente tem um embasamento teórico e científico para poder fazer as coisas direito dentro do Conselho de Medicina Veterinária. Então a gente tem todos os parâmetros, segue todos os parâmetros, né? Porque a gente vê muita coisa falando de ONG, de campanha de castração, né? Aquelas coisas de linha de pesca, né? Que o povo usa por aí.
os tipos de anestesia, né? Então a gente preza muito pela qualidade do serviço que a gente está fazendo. Não é simplesmente ir lá e fazer, é fazer direito. O pessoal generaliza às vezes, né? Tem aquela imagem suja, fala, nossa, a ONG é o resto que sobrou, eles vão lá e fazem de qualquer jeito, só estão ali por dinheiro. E pelo contrário, né? Vocês estão nessa pegada de tipo, não, vamos dar o melhor. Sim. É isso, a gente tem o melhor e não tem por que eles ficarem sem isso. Se vocês têm a oportunidade, e é ótimo porque aí entra nessa parte do estágio, você desenvolve cada vez mais o conhecimento porque você tem essa parte de, pô, tem uma necessidade aqui, eu vou dar de tudo que eu conheço. Então eu acho que o que o Rafa quis dizer é essa parte de, vamos unir uma necessidade que parece básica para algumas questões, mas vamos dar o máximo, tipo, da tecnologia que a gente tem hoje. Da tecnologia que a gente tem hoje, é isso. E às vezes vocês estão precisando de ajuda e infelizmente não tem quem ir naquele dia para ajudar. Eu acho que já deve ter acontecido isso algumas vezes. Então, se vocês têm uns estagiários, não precisa ser 1, 2, 3, 4, mas estão precisando hoje, você pode ir, ter um contato, sabe, para entrar, puta, hoje não vai dar para ir tal veterinário, você consegue ir para me ajudar? Eu acho que isso que é o interessante. Porque você vai estar acompanhando pessoas assim, pessoas de renome. Sim. Né? Que nem você vê por exemplo, as pessoas que estão no nosso grupo lá são pessoas que estão aí há anos no mercado, né? Tanto de anestesista, quanto de cirurgião, quanto de técnicos. Então são pessoas de renome que têm muita coisa para oferecer também. Conhecimento para passar, cara. Eu acho que essa é a chave. E ali é um ambiente descontraído, porque são só pessoas da área mesmo e com aquele intuito de querer ajudar. Então tá todo mundo com aquela empolgação, aquela felicidade, sabe? É uma vibe diferente, né? Porque você não tá indo naquele pensamento de tipo, pô, eu preciso ganhar meu dinheiro para poder pagar a conta de luz lá em casa. Então eu tô indo nesse dia lá porque eu tenho que fazer tantos atendimentos para poder pagar tal conta. 100% amor, né? Eu acho que isso que você está falando é o real voluntário que deveria acontecer. A pessoa não se preocupar, tô perdendo a hora de ficar vendo Netflix, eu não tô perdendo a hora, não tô me remunerando. Não, eu tô ali pelo conhecimento, pelo amor da minha carreira. É aquele momento que você dedica realmente a essência da veterinária, que é ajudar o animal. O dinheiro é consequência. É consequência. E é uma coisa que, às vezes, você no início não tem essa visão. Sim. Ou você já entra na faculdade pensando, não, eu vou ganhar o dinheiro, eu tenho que ser clínico, eu tenho que atender tantas pessoas, tenho que fazer tantas cirurgias. Isso. E não é isso. O tempo vai te provando, né? Foi uma conversa que a gente teve com o Bruno também, com a Paola, todos os que passaram aqui mostram que o tempo tá chegando para todos. Você trabalhando direito, né? Trabalhando direito. E essa é a melhor... Isso é um ponto que você falou totalmente que a gente concorda. Porque existem muitos veterinários que realmente fazem por dinheiro. A gente sabe disso e eles são expostos a isso. Tipo, eles já aceitaram esse fardo, né? E pra eles tá tranquilo. Tá tranquilo, eles aceitaram, né? Eles vestiram a roupa daquilo. Carapuça, causa animal, mas me dá seu dinheiro aqui. Às vezes até escondidos em máscara de protetores, em máscara de... Eu falo que é engraçado porque é difícil julgar. Na verdade, é muito fácil da gente julgar, mas não tá na pele dele, né? Exato. Porque às vezes é assim, porque todo mundo pensa assim, não adianta você dar uma cesta básica e bater uma foto entregando para ele a cesta básica. Mas, cara, pensa numa outra perspectiva. Se você não gerar conteúdo, você não tiver esse ato de mostrar para os outros o que você está fazendo, você não incentiva os outros a querer fazer. Então, pensar assim, pô, você não precisa divulgar nas redes sociais que você está fazendo uma caridade. Mas se você não divulga, você não fala, como que você vai estimular outras pessoas a fazer aquilo? Sim. Um ponto positivo da tecnologia, né? Mas aí entra o julgamento também. Da pessoa julgar você. Por que você está tirando foto? Você não está lá indo para ajudar? O pré-julgamento, né? Por que você tá querendo o Ibope se você está indo ajudar aquela pessoa? Pô, mas o Ibope que me faz ajudar mais pessoas. E por que essa pessoa que não está falando não está lá com o pé na lama? Estragando, às vezes, o carro que está indo, que é um meio de transporte. Foi o Rodrigo uma vez com a gente, cara. Nossa, o carrinho dele, velho. Meu Deus do céu. Ele ficou o dia inteiro entalado lá. Ele saiu umas 2 horas da manhã da aldeia, cara. Deu dó do rapaz. Deu dó, o Shag. Meu Deus, ele é um cara muito legal, assim, bem proativo. Só que, mano, no meio da toleira aconteceu com ele, sabe? E estraga o carro. Porque daí você vai querer ficar tirando, porque você está muito longe da sociedade. Então você não quer ficar lá.
Né? Eu vou ter que dormir na aldeia, porra. Começa a bater o desespero. Porra! Pô, mano, tem que ir Nossa! daqui, cara. Tem que sair daqui, cara. Tem que sair daqui, porque é um negócio incrível. Se começa a escurecer na aldeia, velho. Tipo assim, começou o sol, né? Baixar assim, você já começa a ouvir os grilos, as corujas. A imaginação Aí, já vem. aí já não tem mais filme. uma luz, cara. Não existe luz. Tem um poste lá embaixo, lá embaixo. Na aldeia, Na na própria aldeia, nas casas, assim, não tem eletricidade? É muito difícil, normalmente é vela. Tem alguns lugares que tem. Tem até TV a cabo, sabe? Mas lugares mais próximos, que nem aqui na Paranapuã, que tem Wi-Fi bom, né? Essas coisas. Agora, nas aldeias lá é muito difícil. Tem aldeias que são distantes que a cultura ainda predomina. Né? Que é tipo, é tudo a lenha, é tudo a vela, não tem chuveiro aquecido, né? É isso. A gente chegou a levar chuveiro aquecido para eles uma vez, mas eles não usam. É um costume, né? Não tem energia passando ali para ligar o chuveiro aquecido. Cara, Às vezes a infraestrutura que precisa a gente não tem noção, porque pra gente é tão fácil, a gente nasceu nesse meio. Pra gente é fácil. E tem cadeira de dentista, assim, criando em ferrugem. Sabe, cadeira de dentista boa mesmo, espaço bom. Ninguém vai. Não vai nem o dentista e nem o indígena vai pro dentista. Porque não tem essa informação, né? Não tem a informação. Muitas vezes eu já conversei com dentista que eles falaram, a gente ia lá, cara, a gente ficava lá esperando. Mas eu vou em porta, pegar índio por índio. Eu ficava esperando eles irem, ninguém ia. Mas será que avisavam os indígenas? E o É outro isso, lado, então. como é que E o era? outro lado, como que era? Então é tudo uma faca de dois gumes e a gente não pode julgar nenhum lado, nenhum outro. A gente tem que fazer o nosso, tentar fazer o nosso bem feito e cada vez poder ajudar mais essas comunidades. Porque é uma coisa que a gente até conversa entre nós que, a gente acha que o exemplo é a melhor forma de comunicação. Às vezes a pessoa falar demais, ela às vezes se enrola. Sim. Né? E o exemplo é aquela questão da foto. Tipo, nossa, ele cara tá usando o animal, não sei o quê. Calma, presta atenção, vamos ver. Porque ele pode estar usando para promover? Pode. Mas ele está ajudando o animal. E cada vez mais ajudar outros animais. Então, você julgar a pessoa só por uma foto é sacanagem. Eu acho que é sacanagem. Então, vá conhecer. Vá vivenciar com a ONG, vai vivenciar com o protetor, para você realmente ter a noção do que está acontecendo. Que aí sim você vai ter a autoridade de poder falar, né? Então, acredito que fica o convite aí para conhecer o trabalho mais uma vez. E, cara, eu acho que agora a gente só tem a agradecer pela tua participação. demais, aqui. que papo legal, que papo inovador, assim, porque é muito novo isso pra gente também. E também fica o convite para vocês irem com a gente lá Vamos participar numa marcar ação. Aguardem aí que o veterinário vai estar nas aldeias. Esperem aí. No meio do recepção. mato. No meio do mato. vai Levem ser repelente, tá? Vai ser uma experiência muito bacana que eu falo que a gente vai sair da nossa zona de conforto. Vamos só ler as perguntinhas? Bora. Tiveram duas perguntinhas aqui pro doutor. Rafa, a primeira delas é do Marcelo. Ele pergunta se vocês já sofreram algum acidente veterinário com algum animal dentro da aldeia lá, alguma cobra, alguma... machucar. Isso. Não. Nunca. Não é comum isso Não. acontecer. Acidente com carro acontece até relativamente. Até comentou do rapaz aqui. É. que falou, cara. Aí não tem muito o que fazer, assim, barro, lama, essas coisas acontecem. Às vezes um para-choque que cai, né? Essas coisinhas assim. Mas agora, com as pessoas foi difícil. Uma vez só a Larissa tava andando no meio do mato lá, ela pisou num córrego lá, ela afundou. Plup! Caiu dentro da água. Tipo isso. Aí a gente puxou ela de volta, ficou a risada e deu tudo certo. Tranquilo. E a Bia, ela pediu para você contar uma história triste e uma história emocionante que você já viveu nesses anos aí de vet nas aldeias. Eu acho que toda história triste no nosso projeto virou uma história feliz depois. Porque eu acho que cada socorro que a gente vai lá, a gente vai pontual. A gente resolve o problema. Então, o depois é o que traz a felicidade. Dá muito perrengue, é muito triste ver uma situação, mas depois ver o que a gente fez, recompensa tudo. Sabe? Que nem teve um caso lá, essa daí que eu falei da sinomose, né, que eu falei antes, Sim. que, pô, a gente conseguiu salvar os animais da aldeia mesmo, porque se a gente não tivesse feito nada, ia todos irem morrendo. Ia ser um desastre. Outro caso foi o caso da picada de jararaca lá num cachorro também, que ele ficou sem metade aqui, porque necrosou, né? Tem lá no nosso Instagram também.
E a gente conseguiu recuperar, fizemos o soro, fizemos cirurgia. Cara, todos os casos pra gente é um caso perrengue, difícil, mas o pós é o que traz toda a felicidade pra gente. Então, E eu convido vocês a verem os casos lá no nosso Instagram, né? Tá tudo bem documentado, tá tudo bem relatado. A gente tem como é que fala? Prestação de contas, né? Isso daí é aberto também para ver. Todo o dinheiro que entra a gente mostra, então é totalmente transparente o nosso trabalho. E a gente precisa do auxílio de vocês, tanto na mão de obra, né, de profissionais, cada vez mais pessoas querendo ajudar os animais, né? Porque nem sempre, que nem você falou, não dá para toda vez ter gente, né? Sempre vai ficar precisando uma pessoa. E também a ajuda financeira, porque sem isso a gente não consegue. O dinheiro move. É o dinheiro que move, não tem o que fazer. Então, galera, esse foi o episódio com o Rafael Novaes, médico veterinário Rafael Novaes, um dos responsáveis pela ONG Vet nas Aldeias. Animais nas aldeias. Animais nas Aldeias. Deixa o arroba aqui, deixa o arroba. Isso, a gente vai deixar aqui na descrição. Tanto dele, profissional, né? Para o pessoal acompanhar a sua vida profissional também, como essa responsabilidade com a ONG. Então, deixa aqui embaixo já na descrição. Vai lá acompanhar todo o projeto deles e, mais uma vez, agradecer aqui a VetNew, que proporcionou esse encontro, dando coffee break, a garrafinha, e tem um presente para você que a gente vai te entregar, tá bom? Então, valeu. Fica também a dica da ONG. ONG Patinhas que Brilham, o QR Code está aqui embaixo, igual a gente fala em todos os episódios. Se você não puder doar contribuindo em dinheiro, seja um adotante, adote um animal, a gente tirou várias fotos dos animais que estão lá para doação, então compartilhem. Mandem nos seus grupos de amigos, mandem grupos de Facebook, WhatsApp, que já é uma ajuda muito, muito, muito bem-vinda para eles. Só para finalizar, se inscreve no canal, acompanha a gente no YouTube, no Spotify, acompanha todos os Instagrams que vão estar aqui na descrição. Viu? Muito obrigado. A gente está encerrando hoje mais um Veterinário Podcast. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.